Bom dia, meus irmãos. Para quem eu não falei, quem não apareceu para mim aqui, a paz do Senhor a todos, que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Novamente, coube a mim estar aqui nessa manhã e nunca é fácil falar para a igreja, nunca é fácil. Perguntava na sexta-feira se eu estava preparada e a minha resposta para ela foi nunca será, porque é muita responsabilidade nós estarmos falando, né, para a igreja. Ainda mais, irmãos, que eu não me sinto uma pregadora. Eu sou uma professora, né, uma professora na vida secular e uma professora também na igreja, né? E pensando nisso, né, quando a pastora me deu novamente essa incumbência de estar aqui falando com vocês, eu estava pensando sobre isso nessa semana em que se cogitou a possibilidade da igreja voltar, né, aos seus trabalhos, e eu pensei, como faço parte do grupo de risco, eu não poderia voltar. E eu pensei, não com egoísmo, mas eu pensei na questão das nossas aulas, né, na escola dominical, como seria. E eu pensei naquele dia 8 de novembro do ano passado, quando no Chá das Mulheres, a missionária Neia, né, a irmã Neia, não sei qual título que ela tem, não lembro, ela falou ali para nós sobre a reconstrução, né? O tema era esse, o tema do nosso chá era a reconstrução, e a pregação no livro de Neemias, e logo depois daquilo ela falava, né, que a reconstrução demorou 52 dias, e naquele dia faltavam 52 dias para o fim do ano de 2019. E aquilo tocou no nosso coração. Nós precisávamos nos reconstruir. E então eu falei para a pastora, poxa, vamos estudar então, a revista da Escola Dominical estava acabando, vamos então estudar o livro de Neemias. E foi uma luta conseguir, mas uma revista que falasse sobre esse tema, e nós conseguimos, né? Começamos a estudar o livro, e no meio do caminho veio a pandemia e nós ficamos na nossa casa. E eu pensei, meu Deus, como professora, meu Deus, quando a gente voltar ninguém vai lembrar de mais nada, né? A gente vai ter que voltar tudo de novo, como na escola, né? Mas sentada lá na minha cama, Deus falou comigo, né? Quem disse que eu não estou reconstruindo? Nós estamos na nossa casa. E para que uma reconstrução de uma casa, você já deve ter feito obra na sua casa, você sabe, tudo sai do lugar, né? Se você vai consertar um pedacinho de parede, faz aquela sujeira, as coisas saem do lugar para que depois aconteça uma coisa nova, né? E nós estamos na nossa casa, né? Já tem um meme na internet que diz que o diabo se vangloria de ter fechado as igrejas. E Deus fala para ele, você se engana, eu abri uma igreja em cada casa. E aí então, nós estamos nesse tempo de reconstrução. Esse é um tempo de reconstrução. Eu queria ler Neemias no capítulo 10. Na realidade eu vou ler o 9, 38, 10, 1 e depois 28 e 29. O acordo do povo. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assim nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que assinaram: Neemias, o governador,
filho de Acalias e Zedequias. Pula para o 28. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender. Agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos com a tua palavra aberta, de podermos, ó Deus, nos reunir, ainda que virtualmente, para que possamos juntos refletir sobre a tua palavra. Que o Senhor venha nos ajudar a entender e a praticar a tua palavra. Te louvamos por tudo, nos ajuda nesse momento, Pai. Tira de nós todo eu e que o Senhor possa sobressair. Te peço em nome de Jesus. Amém. Conforme, irmãos, nós já tínhamos visto antes, nós estudamos todos os livros de Neemias até o capítulo 9. Nós aprendemos que Neemias ele liderou os israelitas, não só na reconstrução dos muros físicos da sua cidade, mas ele liderou os israelitas a um grande respeito e amor pelo texto das Escrituras. Ele reconduziu o povo espiritualmente ao centro da vontade de Deus. Nós vimos antes que os israelitas, eles reconheceram que a mão de Deus estava com eles. Eles ouviram a palavra do Senhor com temor no seu coração. A palavra trouxe à tona aquilo que eles estavam fazendo, que era mal aos olhos do Senhor. Eles então se arrependeram. E eles não só ficaram no arrependimento, mas eles, como vimos nesse capítulo, eles se comprometem por escrito, assim como é feito num contrato, para continuar vivendo de acordo com os mandamentos, os juízos e os estatutos do Senhor transmitidos por Moisés. Eu não sei, que peso teria essa questão de fazer por escrito, porque de repente a palavra, o vento leva, mas o que está escrito está firmado. E quando você tenta burlar aquilo que está firmado, num contrato, o contrato lhe é apresentado para que você volte a fazer aquilo que você deveria antes. Os estatutos do Senhor foram os fundamentos para a aliança. Eles assumiram a responsabilidade de aprender, guardar e cumprir os preceitos divinos, e não só passar também para a sua geração. Mas, Ana, isso aí a gente já sabe, a gente já conhece, a gente já é crente de muito tempo, a gente já sabe, conhece toda a Bíblia. Ter conhecimento da palavra, irmãos, não é suficiente para produzir um avivamento. É preciso aplicar os princípios bíblicos no dia a dia. É preciso muito mais do que a informação. Conhecimento, ele de nada vai adiantar se eu não permitir que esse conhecimento faça uma transformação em mim. Quer ver só, irmãos? Uma coisa bem prática. Nesta semana, eu fui acometida de uma infecção urinária. E infecção é uma coisa
coisa muito comum no meio dos profissionais que trabalham numa escola, porque a gente se priva de beber a água, né? Priva de ir ao banheiro para cumprir ali a missão, então é muito comum. E eu, apesar de ter tido já um episódio de ter que tirar um cálculo renal, eu nunca tinha tido infecção urinária. Até que no ano de 2018 eu tive não só uma, mas como 4. E no ano passado, eu não contei quantas, mas eu sei que eu tive algumas. E esse ano eu tive de novo. E toda vez que eu tenho uma infecção urinária, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso beber água. E não faço, não é por maldade comigo mesmo, não é porque eu não quero. Eu esqueço, não é um hábito em mim. Eu não tenho esse hábito. Foi uma coisa que foi construída ao longo dos meus 20 e tantos anos de prática de sala de aula. E agora está difícil dele ser desconstruído. E toda vez que eu tenho, eu falo, não, agora eu vou beber água direito, porque a dor é muito ruim. Mas se esse conhecimento que eu já sei, se eu não fizer algo para que esse conhecimento ele mude a minha prática, ele mude algo em mim, vai acontecer que eu vou continuar tendo infecção urinária. Irmãos, na nossa vida espiritual, muitas vezes também acontece assim. A gente tem conhecimento, a gente conhece a Bíblia, a gente sabe a Bíblia, mas se eu não aplicar a Bíblia nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, se eu não permitir que a Bíblia transforme coisas em mim que não estão de acordo com aquilo que é ensinado aqui, o conhecimento ele não serviu para nada. Não basta possuir a arma, é preciso saber usá-la. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso usar a palavra de Deus. Conhecimento, ele precisa de transformação. Possivelmente, um dos mais graves problemas da igreja de hoje em dia não seja a falta de conhecimento, mas a falta de obediência ao conhecimento adquirido pela palavra. Muitos dizem crer na Bíblia, mas não obedecem aos seus ensinos. Vamos ler Marcos 7. Marcos 7, versículos 6 a 9. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Nenhum avivamento, irmãos, pode nascer se o povo não se converter, né? A Simone sempre brinca, né, com a gente, quando a gente fala com ela alguma coisa que seja brincadeira, e ela sempre brinca: se converta, se converta. E é verdade, a gente tem que se converter.
eu não estou falando de avivamento, eu não estou falando de grandes ajuntamentos, né? Cheios de pessoas emocionadas por hinos bonitos. Eu não estou falando de pregadores renomados que têm boas palavras, né? Que tocam o coração. Eu não estou falando de você cantar o mais alto que puder, porque nada disso vai adiantar se toda essa emoção, tudo isso que acontece num grande ajuntamento de pessoas, se isso não provocar uma transformação na nossa vida, né? Nada disso vai ter validade se eu não sair de uma reunião, de um culto, para ter uma vida transformada. O filho, ele precisa honrar os pais. E honrar os pais, irmãos, não é só fazer textinho na internet para dizer que eu amo meu pai, não. Honrar os pais é o respeito, né? Honrar os pais é a obediência. Honrar os pais é lavar a louça quando a mãe está precisando. É, sim, oferecer ajuda, né? Não adianta o filho ficar só lá, sair de uma reunião dessa, ele ficar lá dentro do seu quarto, no seu secreto, tocando, cantando, enquanto a casa toda está assoberbada precisando de ajuda. Isso também faz parte de uma mudança da nossa vida. A esposa, né? A mulher que só reclama e arranja confusão, ela precisa se transformar, né? A Bíblia fala que a mulher que se queixa demais, você está parado debaixo de uma goteira, aquela pinga na sua cabeça, causa incômodo, né? É um homem omisso, que ele precisa ser exemplo dentro do seu lar, e ele tem que mudar, né? Um mau empregado que precisa deixar de ser mau empregado, um mau colega de trabalho que precisa deixar de ser mau colega de trabalho, que não é para passar por cima dos outros para conseguir as suas promoções, né? Henry Nouwen disse: Cristo ressuscitou. Significa que os cristãos são um povo de reconciliação, não de divisão. Pessoas que curam, não que ferem. Pessoas de perdão, não de vingança. Pessoas de amor, não de ódio. Em resumo, um povo de vida e morte. Porque Cristo ressuscitou, nós precisamos ser um povo diferente. A igreja, irmãos, ela tem andado desacreditada, porque os cristãos, eles perderam a sua essência, né? Eles estão deixando de ter atitudes coerentes com o pacto que foi firmado. Quando eu aceitei Jesus, quando eu me rendi a Ele, disse que eu ia ser obediente, eu firmei um pacto com Ele. Quando eu me batizei na igreja, eu firmei pactos na hora do batismo, porque na hora do batismo o pastor pergunta: você está disposto a ser bênção na sua igreja? Você está disposto? E a gente responde tudo sim. Sim, 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 sim. Só que não está escrito. Então a gente acaba muitas vezes esquecendo. Ter atitudes coerentes com o pacto firmado. Assim como o povo de Israel fez, por escrito. Na visão, ser um pacto com Deus demandaria assumir compromissos. Por tudo que haviam lido e provado, a fidelidade de Deus era estava ver a parte que caberia a Israel praticar para selar de modo eficaz o acordo espiritual. A parte de Deus já está feita. A parte de Deus já está cumprida. E Ele não vai voltar atrás. No acordo que Ele fez conosco, nos seus estatutos, Ele não vai voltar atrás. Cabe saber da nossa parte o que nós fazemos
para manter o acordo que nós fizemos com Deus. Efésios 6,12. Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, nem contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O inferno, ele tem investido pesado contra a vida dos cristãos. E, infelizmente, tem caído nas suas artimanhas. Tem levantado dúvidas, ele tem levantado distrações, desencorajamento. E o orgulho do crente ele se torna então um dos maiores obstáculos para a operação de Deus em muitos lugares. Está doente. E não está doente só de Covid, não. O mundo está doente de orgulho, de egoísmo e ingratidão. O mundo está doente que na base popular das escolas foi preciso entrar uma competência socioemocional. A escola agora ela precisa educar o coração das crianças. E não, as escolas públicas também. É uma base comum curricular nacional, é do Brasil todo, né? E muitas escolas elas têm já se mobilizado para fazer esse estudo, né? Na escola da minha filha, na escola pública chama Espaço de Ser, e existem outros, né? O Espaço de Ser é um braço do LIVE, que é Laboratório de Inteligência da Vida. E esse LIVE teve um congresso nessa semana, né? Um congresso LIVE, para falar sobre tudo que está acontecendo, né? Como as crianças vão voltar depois dessa pandemia, como os pais estão lidando com as crianças em casa, para falar disso tudo, né, irmãos? E veja bem, a escola assumindo o papel que seria da família. Educar os sentimentos, porque os pais desses alunos também não estão com os seus sentimentos educados. E o que isso tem a ver com a igreja? Tem a ver que essas pessoas, elas estão dentro das igrejas. As pessoas chegam na igreja com seus sentimentos não trabalhados e elas permanecem lá com seus sentimentos não trabalhados. A gente precisa, então, pedir a Deus que nos livre desse egoísmo e nos dê maturidade. Está faltando maturidade no meio da sociedade, não só do povo de Deus. Na sociedade está faltando maturidade. Vemos isso, então, porque a quantidade de casamentos fracassados, né, a quantidade de pessoas que se entregam, né, para as síndromes todas que nós vemos por aí, né? Pessoas muito perturbadas, mesmo muito perturbadas. E nós precisamos agir como igreja. Nós precisamos agir para que essas pessoas, então, obtenham. Mas para isso a gente também precisa estar com o nosso coração trabalhado. Maturidade consiste em fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando ou fazendo. A batalha pela santidade começa com a vitória sobre nós mesmos. Manter o velho eu crucificado.
muito difícil, né, gente? Eu acredito que o nosso eu seja o nosso maior inimigo. Porque a vitória sobre as forças espirituais desse mundo a gente tem garantido em Jesus. Mas o nosso eu, somos nós que temos que matá-lo diariamente. Nós temos que deixar ele crucificado. A importância, então, de nós obtermos um viver consciente. Colossenses 3,16 diz: Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A alegria da nossa salvação ela deve ser cantada. A gente precisa dar a Deus a honra e a apreciação que lhe é devida. O arrependimento que humilha e o louvor que estimula. Não humilha para deixar abaixo, mas humilhar no sentido de que eu dependo de Deus e sem Ele eu nada sou. Essas são atividades que ainda conduzem à renovação espiritual e são também canais para as bênçãos de Deus. Se eu me humilhar diante do Senhor, me arrepender e louvá-lo por tudo que Ele é. Não podemos, irmãos, nos tornar apenas repetidores automáticos de ritos e costumes. Atualmente, existem verdadeiros religiosos profissionais que se orgulham de sua religião, porém não experimentaram um novo nascimento. É preciso produzir fruto digno de arrependimento. Outro dia, havia uma discussão na internet, como várias, né? Várias discussões existem. Mas essa fez um pouquinho refletir. Uma moça, ela então estava ali acusando um pastor de assédio. E ela tinha provas. E as opiniões foram divididas. Muitos foram a favor da moça, mas muitos foram contra ela, dizendo que ela estava indo contra o ungido do Senhor. Mas ele cometeu um crime. Mas eles estavam defendendo esse pastor que cometeu um crime. As pessoas, elas estão doentes. Elas não mostram, então, um verdadeiro arrependimento. O grande problema é que a religiosidade sempre está ligada ao que é externo e aparente. Dificilmente ela vai atingir o interior do ser humano. Lucas 3:8 diz: deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Atos 26:5. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Paulo, quando estava ali fazendo a sua defesa perante o rei Agripa, né? Tiago 1:22 diz:
22 até o 27. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Só Cristo pode devolver ao homem a condição de estar de novo diante de Deus. A igreja, ela sempre estará sujeita à ação dos Sanbalates e Tobias, né, da modernidade. Há uma batalha espiritual constante. A igreja de Cristo, ela precisa estar atenta. E a igreja, irmãos, não é o prédio. A igreja sou eu e você. Nós precisamos estar atentos a esses ataques externos. A história nos revela os períodos de altos e baixos do povo de Deus, que se descuidava de suas atitudes. Que uma vez reconquistado o renovo, nós saibamos mantê-lo em vitalidade. Que a gente consiga, né, nesse tempo que nós estamos aqui reclusos, cada um na sua casa, que a gente consiga então manter esse renovo que Deus tem nos dado, essa vontade de estar junto, de estar na igreja, que ela não passe na primeira reunião, irmãos, ou na segunda, ou na primeira pisada de pé que a gente levar, que ela permaneça, que Deus esteja realmente trabalhando na nossa vida. Há fortalecimento suficiente na graça que há em Cristo Jesus para que nós possamos suportar todas as coisas. 2 Timóteo 2,1 diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vamos nos fortificar. Vamos deixar que a palavra de Deus, que a gente ouve e lê domingo de manhã, domingo à noite, terça de manhã, quarta à noite, que ela possa operar uma transformação em nós. Que nós, irmãos, possamos usar esse tempo para, como os israelitas, lá no tempo de Neemias, eles aprenderam, que nós possamos aprender a ter atitudes coerentes com o pacto, a aliança que nós firmamos com Deus. Que o Senhor nos abençoe com a leitura e com o estudo da sua palavra. Amém? À noite teremos o nosso culto e nós esperamos você às 7 horas, né? Nosso pastor estará então trazendo ali sua palavra, e você que não pertence à nossa igreja, que está assistindo, é o nosso convidado para estar então participando, cultuando a Deus conosco, ainda que virtualmente, mas com a presença de Deus em cada coração. Que o Senhor nos abençoe, que a sua manhã seja muito, muito abençoada por Deus, que o seu dia seja um dia de reflexão e que a gente possa então voltar o nosso coração para Deus e apresentar um arrependimento que produza, sim, mudanças no nosso comportamento e na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos dá a cada dia chances, oportunidades
de sermos melhores, Senhor, de mudarmos o nosso comportamento. E queremos, ó Deus, que a Tua palavra, ela não esteja só nos nossos ouvidos, ela venha fazer uma mudança no nosso coração, na nossa atitude, que nós possamos ter sim frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor abençoe todos os irmãos da nossa igreja, aqueles que estão na live, aqueles que não estão, o Senhor sabe o porquê, que o Senhor possa alcançar e que quando nos reunirmos novamente, nós possamos sim ser uma igreja melhor, que cumpre, que honra o chamado que o Senhor nos fez. Muito obrigada por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos, por terem estado conosco nessa manhã. O Senhor nos abençoe.